Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast ESG em Jogo. Como vocês que já me assistem estão mais do que acostumados, essa fala ela é de praxe, mas aqui a gente recebe somente convidados mais do que especiais e hoje não seria diferente. Hoje o bate-papo vai ser incrível, vamos falar de muito futebol, vamos falar de assuntos extra-campo, vai ser algo muito bacana, muito prazeroso. Então, desde já quero apresentar o nosso convidado do dia. Seja muito bem-vindo, Everton Páscoa. Obrigado, Samuel. Fala, pessoal. Um grande prazer estar aqui com vocês. Me sinto privilegiado por esse convite. Obrigado mesmo, Samuel. E vamos falar bastante sobre futebol, vamos falar bastante sobre a vida, sobre os projetos. E agradeço mais uma vez de estar aqui com você. Para nós é um prazer te receber. E a gente vai falar muito de futebol, mas eu já queria começar puxando um outro assunto aí que, por mais que você esteja ainda no mundo da bola, você vem tratando de uma pauta muito legal. Já faz alguns meses que você vem gerando alguns conteúdos que muita gente tem visto como muito valiosos, principalmente pais de atletas, jogadores que estão começando, jogadores que já estão no mercado, mas realmente você começa a compartilhar algumas dores que eles também sentem, fala, cara, realmente me identifico com isso. Como tem sido essa vida de influencer, de blogueira aí no melhor do sentido, meu querido? Eu vi um mercado que eu falo assim que é uma mata virgem, porque poucas pessoas estão explorando isso. Eu vi uma oportunidade de dar uma oportunidade, eu acredito, não vou falar nem oportunidade, mas aumentar as chances do atleta que está começando chegar no alto nível, para aqueles atletas que já estão até em fim de carreira, eles têm como chama? Um pós-carreira mais tranquilo. Legal. E os pais de atletas conseguir conduzir os atletas que estão começando ali na carreira. Então, consigo abordar esses assuntos, esses temas, e tem sido bastante edificante. Bacana. Eu tenho escutado bastante testemunhos assim que tenham ajudado bastante com as mensagens, dou mentorias individuais para atletas. E aí você pega um atleta que era reserva no sub-20, e aí num período de 4 meses o moleque virar titular e conseguir fechar o seu contrato profissional, essas coisas assim, não tem dinheiro que paga, sabe? Verdade. Mas o que acontece? Quando a gente conversa com um atleta, você vai vendo que ele carrega um peso desnecessário. E ali no bate-papo, na mentoria, ele começa a entender que ele não é obrigado a carregar esse peso, que muitas vezes o pai coloca, o treinador coloca, a diretoria coloca, e ele deixa de ser feliz, como quando ele jogava lá na escola. Que era pra curtir, né? Era pra curtir. Passatempo se torna uma dor, né? Uma dor, não é mais nenhuma. Aí começa a virar o quê? Parece que o moleque tá indo pra um campo de batalha, ou morre, ou de vida ou morte. E aí o atleta ele tem essa consciência e fala, cara, eu preciso ser feliz, eu preciso jogar solto, eu preciso jogar solto. E aí o atleta começa a entender isso, e aí ele começa a produzir mais. E o que eu mais vejo dos atletas é eles falando assim, hoje eu não preciso mais jogar para ninguém. Hoje eu jogo para ser feliz. Eu sei que vai vir a consequência, as pessoas elas vão ser abençoadas de acordo com o meu futebol, que eu estiver produzindo mais, todo mundo vai ser abençoado. Mas primeiro deixa eu olhar para mim. Fantástico. É isso. Fantástico. Essa é a mensagem que eu passo assim, para os mentorados. Pô, cara, quando o conteúdo é bom, o cara só na introdução já fez um podcast aqui, né? Se a gente for começar a destrinchar aqui, rapaz. Mas você trouxe diversas pautas que eu queria, como eu falei, destrinchar alguma delas e que são muito importantes. E o primeiro ponto que eu achei incrível, a carreira de um jogador de futebol é muito curta, né? A gente pega muitas vezes ali que realmente, quando a gente fala do profissional mesmo, tudo bem que hoje muitos atletas estão começando mais cedo, a gente vê o Endrick, Vitor Roque com seus 16, 17 anos, mas o normal mesmo, pô, ali bateu uns 20 anos, já começa a entrar num profissional. Digamos que se esse atleta ele tiver aí
a sorte, o físico, a saúde legal para se manter até uns 38, a gente está falando de uma carreira de menos de 20 anos. E isso acontece de uma forma muito recorrente, porque o atleta ele se dedica toda a juventude dele para esse foco, muitas vezes não se prepara, não estuda para nada, não faz um curso, e quando ele termina ali, ele se vê na obrigação de fazer o quê? Fica desesperado, eu preciso continuar no futebol de alguma forma. E você acha que realmente essa falta não vou nem dizer de preparo, mas na realidade dessa consciência, que é o que você vem fazendo agora, de trazer isso para essa galera, faz com que muitos deles, depois que se aposentem, quebrem, fique realmente falido, não sabe o que fazer da vida? Você vê muito isso com seus companheiros, não seus companheiros, mas no mercado? Vejo, muito. Existe uma estatística que 95% dos atletas eles quebram em um período de 5 anos depois que eles param de jogar. Nossa. Então é uma estatística muito alta. Mas por que eles quebram? E não é quebra apenas financeiramente, não. Eles perdem família, eles perdem a carreira porque param e perdem todo o dinheiro que ganhou durante a carreira. E por que isso acontece? Primeiramente vem família. O atleta ele passa 15, 20 anos, como você falou, viajando. Então muitas vezes esse atleta não sabe nem como é conviver dentro de casa. Verdade. E aí do nada e o futebol é aquela coisa, você não vai construindo, não, se parou, do nada você para. Porque o atleta ele não tem essa consciência. Tá chegando no fim, deixa eu me preparar. Não. O atleta é o seguinte, ele acha que dá, e o mercado vai fechando, e ele acha que dá, e aí tem uma hora que o mercado fechou. E ele fala, e agora? Ninguém mais me quer. E aí ele entra numa crise de identidade, porque ele pautou a carreira dele em cima do que ele fazia, não em cima do que ele era. E ele fala assim, cara, o que eu sou? Na real, quem eu sou? Porque a carreira dele foi sempre em cima do que ele fazia. As pessoas paravam ele na rua pedindo para tirar foto pelo que ele faz. Não é mais jogador de futebol. Ninguém mais fica bajulando o atleta. O cara se sente esquecido, né? O cara se sente esquecido. Não presta pra mais nada, só sei fazer isso. Não presta mais pra nada. E aí o cara, como não tem uma profissão, ele senta ali no sofá e aí a esposa olha pro cara e fala assim, esse cara não vai fazer nada? A cobrança começa dentro de casa agora. Não, dentro de casa, mas a esposa olha pra ele e ele se encontra perdido. Cara, o que eu faço? E aí ele tem uma noção de mundo que é totalmente distorcida da realidade. Porque a bolha do atleta é o quê? É descansar, treinar, jogar e se alimentar. E ganhar milhões pra isso, né? Mas mesmo assim é 1%. Exato. Mas os outros 99% também vivem com a mesma cabeça. Mesmo que não ganhem tanto dinheiro. Sim. E aí o atleta ele se encontra perdido e fala assim, cara, o que eu vou fazer? E aí ele também não pede ajuda. Não pede ajuda. Porque tem orgulho, né, cara? Tem orgulho. Como que eu, um atleta de alto nível, vou dizer que tô quebrado, que tô quebrando, que vou pedir ajuda pra uma outra profissão? Tem um orgulho do cara, né? Tem. Aí tem atletas que ele compra uma casa pros pais. E aí o que acontece? Chega até momento de ele ter que pedir a casa pros pais. Nossa. Por quê? Vai queimando. É o único patrimônio que sobrou. É o único patrimônio. E aí ele volta lá da estaca zero. Mas por quê? Não se preparou. Porque durante a carreira, naquela carreira que tem muita viagem, treino, essas coisas, mas eu falo para um atleta, pô, você não tem tempo para assistir, maratonar em séries aí de Netflix ou coisa do tipo? O atleta tem. Mas por que ele não tem 2 horas, 1 hora do dia dele durante a carreira para começar a se preparar, ver o que vai fazer, estudar sobre investimento? Um pós-carreira, né? Um pós-carreira. Porque o atleta, ele muitas vezes ele ganha, mas ele não sabe multiplicar. Não sabe. É verdade. E aí ele se encontra aí depois numa encruzilhada. Ele se perde no meio do caminho. E aí entra nessa estatística aí, de 95%. E tem um mercado que com certeza você atinge muitos jogadores jovens, mas obviamente não precisa citar nomes, mas tem muitos atletas também já consolidados que te procuram e falam, cara, tudo isso que você tá falando realmente faz sentido, velho. Eu passo por isso, eu tenho esse sofrimento, compartilho dessa dor que você comentou. Existe também esses comentários? Eles se identificam, mas eles não procuram, porque ainda existe um preconceito. Total, né? Existe um preconceito.
a classe que mais me procura é aqueles que estão começando e que almejam chegar em algum lugar. Aqueles que já tiveram uma carreira legal, só que não sabem o que fazer, eles têm um preconceito, não. Tem esse orgulho de falar, cara, o que eu faço? Alguns chegam, me perguntam, eu instruo, mas a maioria ainda fica com o pé atrás. Imagino. Ou então só vem quando já está no limite, né? E esses, durante a carreira, eles acham que é só treinar. E eles foram moldados para isso. E aí você começa a ver alguns casos de atletas que têm depressão, né? Só que você só vai descobrir quando já está no limite. Claro que eu não trato depressão, coisas do tipo. Mas eu tenho feito trabalhos com atletas que estavam assim, pensando em parar. Isso já. E o cara, você me deu um novo sentido, uma nova perspectiva de carreira. Incrível. Pela questão do que o atleta ele tem uma influência muito grande. Total. Só que ele não tem noção, Samuel. Total. Ele não tem noção do que ele carrega. Vou dar um exemplo, o Neymar, eu já vi ele várias vezes, inclusive eu joguei com ele, mas eu já vi ele várias vezes ele falando assim, as pessoas têm que me cobrar pelo que eu faço dentro de campo. A vida minha fora de campo, fora de campo a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Mas não é assim. Não tem como, né? Ele é um espelho pra muita Ele é um gente, espelho, né? ele é um Seja Neymar. como for. Ele é um Neymar. Você não vai olhar para ele e falar assim, beleza, só vou olhar para você dentro de campo. Não. Então, o que você fala, o que você faz, tudo, né? Conta, né? Não tem Tudo jeito, conta. né? Não tem jeito. Não tem jeito. E aí o atleta, às vezes, ele acha que é isso, é só jogar. Mas não é. E é uma ilusão gigantesca, e isso é incrível que você tá falando, porque existe. A galera que tá do outro lado sempre vê o jogador um melhor dos mundos, né? Cara, Isso. realmente é a melhor carreira, o melhor tudo, e eu sempre digo isso, compartilho dessa ideia com as pessoas. Tudo a gente se acostuma. Então, você pode vir de baixo, você pode vir do pior lugar do mundo. A partir do momento que você começa a ganhar dinheiro, primeiro ano é incrível, segundo ano, terceiro, quarto, daqui a pouco vira normal. Você Vira fala, pô, normal. essa é a minha vida. Eu vivo bem, tenho dinheiro, não importa de onde eu vir. E quando cai nessa mesmice, quando cai nessa rotina, é quando começa a aparecer esses problemas que você citou. Porque. E quem tá do outro lado não imagina, pô, como que um cara que tem milhões na conta, vive uma vida boa, pode ter depressão? Mas tem, cara, porque é aquilo que você disse. Pessoas às vezes não têm um relacionamento saudável com a família, muitas vezes são sugados pela família, essa é a realidade. A família vê ele como ali a galinha de ovos de ouro e ponto. Não é um filho, não é um pai, não é um irmão, não, é quem me sustenta. Isso é um peso muito grande, né, cara? É um peso grande. E aí, você tirar um atleta dessa situação é pior do que você tirar um que está começando e às vezes está ali no estado depressivo. Por quê? Porque esse cara que já conquistou muita coisa, tipo assim, um atleta ele chega com aquela questão, se eu comprar um carrão, uma casa, aí eu vou ser feliz. Só que ele chega num patamar que ele compra o carro que ele quer, a casa que ele quer, e ele faz o que o dinheiro dá conta de fazer. O que o dinheiro pode fazer. Exato. Ele fala, cara, esperava mais da vida. E aí vem as pressões, vem gente bajulando, e ele fala, cara, mas a vida é só isso? E aí ele perde o sentido da vida, o sentido da carreira. E aí ele entra nessa depressão. E é mais difícil de tirar esse cara. Porque ele já não tem mais, ele já não almeja mais nada. Exato. Tudo que ele almejava ele chegou no limite, né? Tudo que ele almejava quando ele era uma criança ali, ele conquistou. Só que, poxa, mas eu achava que tinha mais. Aí você pega esse atleta, aí você coloca na consciência dele o que ele pode transbordar, que aí ele chega na última camada, né? Aquela camada do transbordo. Tipo assim, cara, agora é só transbordar. Você é um espelho para uma geração. Então, cara, tudo que você aprendeu começa a transbordar. Verdade. E aí esse atleta ele tem um novo sentido de vida. Incrível, né? Incrível. Mas, mesmo assim... Mas é um trabalho, né? É um processo, né, na realidade. Processo. Porque você pega esses atletas que ganharam muita grana, mas muita grana, que eles perdem a noção do dinheiro, e as pessoas que estão em volta deles são pessoas desqualificadas. Verdade. Que geralmente são os amigos de infância, que ele se blindou aqui naquela bolha,
que eles pensam assim, ó, esses eram os caras que estavam comigo na pior. E ele se sente naquela obrigação, né? Ele acha que tem que carregar E tem aquela que galera carregar. a vida Você toda. estava comigo na pior, então agora você vai vir junto. E aí leva. Só que esse menino, esse cara que estava na pior, ele não se prepara. É verdade. Ele só fica ali na aba. Não O tempo pensa nem, inteiro. pô, vou estudar pra assessorar você na sua carreira, Não te ajudar em pensa alguma coisa, não nada. tá nem aí pra nada. Nem aí. Aí vai crescendo ele junto com esse atleta. Só que assim, o atleta ele não consegue evoluir intelectualmente, porque ele não vai para novos ambientes. Ele não. O ambiente do atleta, que ele nasceu, praticamente, é o quê? Casa, campo, casa e treino. Casa e treino. E aí ele, pô, vai até os 38 nessa rotina. Nossa. Não troca de ambiente, não troca de amizades, né? Não gera novos contatos. Não evolui. Não evolui. E aí você vê por que a taxa é tão grande de atletas que quebram. E tem aquele ditado, né? Que nós somos a média, né? Das 5 pessoas com que a gente convive, Existe né? esse Digamos ditado. assim, né? Então, 5, 6 pessoas, seja quanto for. Então, é o que você falou. Se você convive com pessoas que não são qualificadas em absolutamente nada, você vai sofrer com isso também, né? Não tem jeito, né? Vai sofrer. Vai sofrer. E é o que acontece. Os caras, eles não procuram evoluir. E aí você vai para um lugar que tem pessoas intelectualmente maiores que você. O atleta, ele se sente fora da bolha e fala, quero saber dos meus parceiros. Aí não procura essa evolução. E é difícil de Samuel, é difícil. Só que o meu trabalho hoje é conscientizar. Conscientizar. E eu estou começando agora e eu quero ser das referências aí do Brasil. Não, sem dúvida. E parabéns por esse projeto, por essa iniciativa, né? Até porque você é um cara que ainda está no mercado, isso é o mais importante. Você poderia estar gastando o seu tempo com muitas outras coisas e mesmo estando no mercado ainda você tem destinado tempo, o seu conhecimento para ajudar essas pessoas. Isso é muito valioso, né? E até o fato de eu estar no mercado é uma estratégia, porque eu tinha pensado em parar. Aí o que acontece? Quando eu comecei a entrar em outra bolha, nessa bolha de empresários, né, de empreendedores, eu vi como é difícil você ter uma voz. Quando eu falo ter uma voz, assim, sair num portal de relevância nacional, é difícil. Verdade. Para um empresário sair assim em um portal com relevância nacional é muito difícil. Tem razão. E eu reparei que, poxa, eu falei assim, cara, eu tô ali jogando. Às vezes eu tô jogando para uma Globo. O repórter me dá 30 segundos ali para me falar. Se eu tivesse uma empresa para mim falar na Globo por 30 segundos, quantos milhões eu teria que gastar? Imagina só. Comecei a pensar nisso. Vou dar um exemplo. Eu saí há um tempo atrás no Globo Esporte. Falei, com esse trabalho de auxiliar atletas e tal, se eu fosse um empresário, para mim sair num Globo.com, quanto que eu teria que investir de marketing? Investir em marketing. Tá louco. E eu saí sem saber que a matéria ia pro ar. Aí do nada eu fui ver a matéria, tinham publicado a matéria ali com o meu nome. Bacana. Então baita um conteúdo sensacional. Então eu vi essa questão de quando você está ativo, né, que você pode estar gerando conteúdo. Show. Aparentemente de graça, né? É verdade, é verdade. Então, não, muito legal. E a gente tem falado desde o início sobre os começos, né? Como que foi o seu começo? Como que foi esse seu início aí? Como você se preparou para ser um jogador? Me fala um pouquinho mais da sua história. Eu nasci em Diadema, São Paulo, periferia, aí com aquela situação ali da maioria dos atletas. Difícil, não tinha dinheiro para ir para treino, essas coisas. Com 6 anos meu pai me colocou numa escolinha de futebol. Aí eu joguei lá até os 11 anos, fui para Portuguesa, fiquei na Portuguesa 1 ano, com 11 anos isso. Aí eu tinha, com 11 anos para você ver a responsabilidade. Eu acordava às 5h30 da manhã, 6 horas o ônibus passava ali no ponto, pegava o ônibus, ia até o Brás, dava 1 hora de ônibus, aí chegava às 7, pegava o ônibus 6, chegava às 7, era 1 hora certinho. Aí eu caminhava 35 minutos até o Canindé. Caramba. Eu não ia de
não pegava outro ônibus por causa da condução. Então eu caminhava mais 35 minutos isso sozinho. Aí chegava lá, treinava, aí eles levavam nós lá para Guarulhos, aí voltava, fazia a mesma caminhada, mesmo trajeto do ônibus e ia para a escola à tarde. Caramba. Responsabilidade, né? Desde cedo. 11 anos. Aí fiquei nessa um ano, aí fui embora, aí fiquei no Palmeiras, fui pro Palmeiras, fiquei um ano e meio fazendo teste, mais um ano e meio lá federado, deu 3 anos ao total no Palmeiras, aí eu fui pro Pão de Açúcar, aí fui mandado embora no Palmeiras, fui pro Pão de Açúcar, que hoje o Audax comprou o Pão de Açúcar, Sim, sim. que era até aqui pertinho, Sim, pertinho. aqui do lado aqui. Verdade. Aí do Pão de Açúcar eu fui pro São Paulo, sub-20, fui pro Grêmio, sub-20, e voltei pro Pão de Açúcar profissional. Fui pro Guarani, joguei um campeonato paulista, joguei uma Série B pelo Guarani, que aí quando eu entrei no mercado mesmo do futebol nacional, que eu falo assim, na prateleira ali na visibilidade, Sim. que era uma Série B. E aí eu joguei a Série B pelo Guarani, a Série A do Paulista, e aí fui pro Santos. E aí lá no Santos, na época, era o melhor time do Brasil. 2010 ali? Quando 2012. 2012. 2012. Legal. É porque o Santos ficou uns 2 anos ali, né? Não, batendo, foi, né? era absurdo, né? O time... 2 anos ali, e aí 10, 12, era o melhor time do Brasil. Perdemos a semifinal pro Corinthians, Na Libertadores. E eu fiquei essa temporada no Santos. Aí do Santos, eu fui pro Criciúma. Na época, aí quando começa eu pensar em instruir atletas. Ali já por essas, faz tempo então. Já pensava, mas por alguns fatos como esse, quando eu saí do Santos, fui pro Criciúma. Eu tive essa escolha, mas assim, na minha carreira eu nunca tive alguém que me instruísse no melhor caminho. Quando eu saí do Santos pro Criciúma, eu fui numa questão assim de, vou jogar mais no Criciúma, tem mais oportunidades para jogar, e o Criciúma estava na Série A e daria também um valor maior financeiramente, tal, falando. Só que assim, se é hoje, com o entendimento que eu tenho hoje, eu falo para um atleta, cara, o treinador te quer, os caras querem renovar, vai ganhar um pouquinho menos, mas, cara, você está num dos maiores times do Brasil e talvez do mundo. Então, espera essa visibilidade, né? Visibilidade. Um jogo que você faz num time grande vale por 18, 20 num time pequeno. Verdade. O seu mercado de time grande, quando você está num time grande, um time grande aqui do Brasil é de Milan. É de times grandes da Europa. Destaques, né? Destaques. Aquele mesmo jogador, com o mesmo futebol, ele tá num time pequeno, o mercado, no máximo, vai ser para um time mediano brasileiro ou um time grande. E quase sempre vai ter que passar por um clube maior no Brasil para depois ter uma chance. Então, você já tá lá e vou dar 2 passos para trás para depois dar um para frente. No futebol, eu estudando um monte de carreira, a maioria das vezes não é isso que acontece. A galera pensa só no dinheiro, né? Só. Não é isso que acontece. Difícil. E às vezes, dependendo da perspectiva de vida de carreira do atleta, não é errado. Mas, tipo assim, cara, já que é só dinheiro, vamos ver se vale a pena esse valor financeiro. Dinheiro por dinheiro, mesmo se seja um pouquinho menos, você já vai estar ganhando em algum lugar, né? Porque a gente tá falando do mercado, né, gente? Pô, que é um mercado acima da média, né? Quando a gente fala financeiramente e tudo mais, então... Realmente, acho que muitas vezes vale esse pensamento. Pô, será que vale a pena eu ganhar um pouquinho menos para estar num destaque muito maior do que ir só por dinheiro, né? Isso... mas é o que você falou, a gente tá falando do mercado. Só que existe esse mercado da Série A, que é esse mercado que a televisão mostra, toda, né? E existe o outro mercado, que são das divisões inferiores, que aí é um mercado muito mais difícil. Uma guerra, Vou dar um exemplo. Um jogador que joga uma Série D. Ali é só pelo sonho. É só pelo sonho. Tem jogadores que jogam Série D que passam fome. Eu mesmo conheço atletas que jogam aí Série D que a família, o cara pede cesta básica. Nossa. Então é uma realidade que ninguém mostra. Complexo. Existe a realidade que a televisão mostra. Um exemplo.
as pessoas olham para um jogador e já pedem uma camisa. Porque ela vê todo jogo ali o cara trocando camisa. Beleza. É caro, viu, gente? Camisa é caro, viu? Qualquer paninho aqui é R$300 hoje em dia, né? Não é fácil, né? Esse mercado da Série A, os caras ganham duas por jogo. É verdade. Só que aí você vai para os outros mercados, é usou, lavou. Poxa, Só que todo mundo acha que... Aí você acha que o cara é mala, né? Pô, não dá camisa. Pô, mas não tem, Mas né? se você tá falando com um jogador de outro mercado, meu, não é assim. É complexo. Mas as pessoas levam assim, só vê o glamour. Generaliza, né? Pensa que todo mundo tá no... E bem não bom, é, né? não é. A maioria dos atletas, eu falo assim, a maioria dos atletas, que se tivesse outra cabeça, um exemplo assim, é porque o atleta, ele não, como ele saiu de baixo, ele não tem um estudo e tal, e ele vive só pelo sonho, às vezes ele tá com 33 anos, Tá no desde sonho. os 20, só se lascando, mas ele tá no sonho. Já tá com 33. Não sabe pôr limite, né? Não, ele tá com, tipo assim, começou ali com 18 e vai ali nos trancos e barrancos, já tá com 33 e ele tá no sonho de chegar ainda num time grande, né? E aí eu falo assim pela minha experiência, se esse atleta ele tivesse a consciência de, deixa eu começar a me preparar, estudar, porque isso aqui não adianta eu ficar ganhando 1.000, 2.000 reais, não, porque daqui a pouco eu já não tô ganhando mais nada, imagina. E isso é a realidade de Falta esse muitos raciocínio atletas. pra muita gente, né? Falta. Muita gente. Falta. É complexo. E depois do Criciúma, Criciúma, fui pro esporte, fiquei 3 anos no esporte. que é isso que eu ia falar, foi uma passagem também muito marcante, Foi né, uma cara? passagem Muito legal. marcante, eu consegui ser campeão no esporte. Pegou um baita de um destaque no mercado brasileiro. Peguei um destaque bacana, despertei interesses durante a minha passagem lá no esporte por vários times grandes. Bacana, cara. Não consegui ir para nenhum time grande. Quando eu falo time grande, da primeira prateleira do mercado nacional. Então tive algumas sondagens assim que chegou muito perto, não aconteceu. Aprendi também ali durante, aí entra aquela questão de experiência, já a gente está trazendo para os atletas. Teve um momento que eu estava muito bem na carreira, muito bem ali no esporte. Eu acredito que o sucesso subiu um pouco a cabeça, se dá uma deslumbrada. Aparentemente, quem me via assim não tinha noção do que passava dentro do meu coração, dentro, né? mas a questão era o que passava aqui dentro. Então você deixa de se empenhar como tem que empenhar. E aí eu falo assim, também teve um momento assim que eu tava passando por uma situação difícil dentro de casa, a esposa tinha acabado de perder filho, e aí viagem e tal. Caramba. E aí o atleta e aí eu não consegui também Ficar centrado, né, cara? Ficar centrado, não consegui administrar toda aquela situação. Aí eu fui pro Ceará, aí saí do esporte, fui pro Ceará. Aí quando eu cheguei no Ceará, eu fui para uma Série B. Do Ceará, eu fui pro Náutico. Do Náutico, eu voltei pro Guarani. E isso eu já estava na Série B. E aí eu dou uma dica para os atletas. Quando o atleta ele está numa divisão, em uma prateleira, se ele vai para uma prateleira inferior, vamos lá, o atleta ele é tratado como mercadoria, a gente tem que saber disso. É um produto, né? É um produto. Às vezes o cara fala assim, não gostaria de ser tratado assim, mas faz parte da vida. Paciência, né? Paciência, você tem que entender. Você só tem que saber quem você é. Como qualquer bom produto, se você não tiver uma boa embalagem, não tiver numa boa prateleira, a visibilidade é menor, não tem jeito. E aí às vezes os caras falam, os caras só dão valor quando você está produzindo. É no futebol, é na vida, é na empresa. Qualquer profissão, né? Isso aí não tem jeito. Faz parte. Começa a fazer corpo mole pra você ver onde você vai parar, não tem jeito. Às vezes a pessoa fala, mas quando eu tava produzindo, eu era o cara. Agora já não produzo mais, os caras já querem me mandar embora. É a vida. A vida é injusta? Não sei, mas é a vida. Você só tem que entender o jogo, como é que o jogo funciona. E fazer de tudo para que esse produto consiga, né, o maior tempo possível ficar ali na prateleira do alto nível. Né? Se manter. Verdade. Que é o caso do Cristiano Ronaldo aí. 38 anos fazendo gols atrás de gols. Batendo recordes, né, o tempo todo. Faz parte da vida. E aí eu fui para uma prateleira
inferior e não conseguir voltar. Mas por que que o que que eu vejo também? Quando você vai para uma prateleira inferior, você tá ali naquela prateleira. O mercado já não te vê mais como o produto da outra prateleira. É, Então você começa, aí você entra naquela zona. E aí hoje eu falo para um atleta, cara, você quer ir para uma divisão inferior só por causa do valor financeiro? Porque no meu caso nem foi nem valor financeiro, foi questão de oportunidade para jogar mais. Mas até quando a questão do jogar mais, às vezes não vale a pena esperar um pouquinho mais? tem Já uma que você paciência. tem uma paciência, porque já que é para ir para uma prateleira inferior, fica tranquilo que daqui a 6 meses esse mesmo time vai estar atrás de você. Verdade. Então, paciência. Às vezes falta isso. Aí é onde eu falo, Samuel, a questão de um mentor, de alguém para auxiliar. O atleta às vezes tem. E muitas vezes os atletas, até uma questão de confiança, que é compreensível também, mas acaba se limitando a ter familiares cuidando da sua carreira, o que não faz sentido muitas vezes, né? Se você Não tem alguém faz. ali que é capacitado para isso, ok. Mas muitas vezes são pessoas que não são capacitadas. A grande realidade é que na maioria das vezes vão agir por emoção e não pela razão, É. essa é a realidade. E a carreira do cara vai indo por água abaixo sem ele perceber, né? Imagina o Elon Musk falando assim, pai, você que vai me dar uns conselhos aí de Como que eu como levanto o foguete ali? Me fala levantar aí, o pai. foguete. Me Não fala tem aí, pai. como, Não né? tem como. O pai não sabe de nada. E acontece com o atleta. Às vezes o pai não conhece nada de futebol. Pra qual time eu vou, pai? Para Ah, não qualquer time sei, eu vai vou. pra esse. Vai pra esse. Ah, filho. E aí acontece muito. Acontece muito com o atleta. Mas por quê? Uma coisa que eu aprendi. Você precisa metrificar confiança e capacidade, Perfeito. né? Confiança e capacidade. Aí o atleta ele vai muito pro lado da confiança, mas da capacidade, essa pessoa que está do lado dele às vezes não tem para auxiliar nesse ponto que o atleta quer. E aí ele acaba pecando, é onde ele erra. E é um mercado muito sujo hoje em dia, né? E acho que os jogadores têm essa dificuldade também de entender, cara, pô, será que vale a pena confiar nesse empresário, nesse cara? Porque realmente é um mercado que tem muito picareta nesse meio que acabou manchando, né? Então é difícil você equilibrar isso, né? De capacidade e confiança, né? A gente tá falando isso aqui, Samuel, de capacidade de confiança. Eu acredito que muitos nunca nem metrificaram isso. A questão Pararam pra pensar pararam nisso, para né? pensar. Às vezes o cara olha só pela capacidade, mas não tem confiança nenhuma no empresário. Verdade. Ah, ele é capaz? Pô, bem capaz, mas e o nível de confiança? Baixo. Também não dá, não serve. Aí você fala, Everton, então como é que eu metrifico isso? E como é que eu faço isso? Se você tem pouca confiança, então você precisa do quê? De intimidade. Perfeito. Conhece aquela pessoa, aí você consegue aumentar a confiança dessa pessoa. Aí, se a pessoa não tem capacidade tão elevada, então o que que ela precisa? Treinamento. Então assim você consegue elevar esses pilares, Perfeito. né? Então, beleza. Deixa eu ver, meu nível de confiança não é grande em relação a essa pessoa. Então, tem intimidade com essa pessoa. Aí você vai ver se é a pessoa para estar do teu lado ou não. Perfeito. Incrível. Então, acredito nisso. É capaz? Pô, acho que não é capaz. Então, treina essa pessoa por um tempo. Velho, não é. Ela não quer. Então, não é para estar também. Outra tentativa, né? Não tem jeito. Vai para outra. Então, se o atleta se colocar essa régua na vida dele, tenho certeza que ele vai errar muito menos. Então, dica aí para os atletas aí que estão nos assistindo, estão começando, né? Não tá ali na base, no sub-17, no sub-20. Aí isso aí Pô, às serve vezes pra chegaram tudo, no né? profissional agora, Isso, pô, tá começando a ganhar uma grana, agora é a hora que todo mundo chega junto, quer se aproximar por interesse. É ter esse equilíbrio, não é só confiar na família de olho fechado, não, realmente ter esse pé no chão. E falando de futebol mesmo, cara, você Sim. citou agora há pouco um momento que muita gente com certeza gostaria de ter vivido. Como que foi aquela experiência do Santos, cara, 2012? Realmente foi um momento mágico, acho que pro Brasil inteiro que acompanhou aquele time, por mais que ali estivesse já na reta final, já, né? Porque acho que foi até 2013, ali mais ou menos, Isso. que 2012 foi o fato que perdeu a Libertadores pro Corinthians, Acredito que foi tudo. até mais 2012, isso mesmo. Foi mais Aí foi até 2012. E como que 2013. foi, cara, esse momento mágico aí? Eu saí de uma final do Guarani e fui pro Santos. E a final foi Guarani e Santos, Eu lembro, verdade. 2012.
E aí nós jogamos o primeiro jogo, perdemos de 3-0. O segundo jogo nós perdemos de 4-2. Esse jogo foi num domingo. Na segunda-feira eu fiquei sabendo do interesse do Santos. Na terça, deu certo. Quarta-feira eu me despedi dos meus companheiros e desci para Santos. Aí desci, dormi lá na quarta. Aí na quinta, se eu não me engano, fiz os exames. Foi na quinta ou foi na sexta. E aí eu treinei no sábado ou treinei na sexta. Agora eu não me lembro. Acredito que eu treinei sexta e sábado. E fui pro jogo no domingo com a camisa do Santos. Já foi direto. Brasileirão já. Brasileirão, já começou o Brasileirão. Só que no primeiro treino que eu treinei ali com os caras do Santos, com o Neymar e companhia, eu pensei assim, caraca, a gente podia jogar 10 jogos que não ia ganhar nenhum dos 10. Porque o nível técnico dos caras era absurdo. Altíssimo, né? Era altíssimo, era coisa de outro nível. Eu já vi o Muricy dando entrevista, o Dorival esses dias dando entrevista, falando da capacidade técnica daqueles caras, era coisa de outro nível, de outro mundo mesmo, era outro nível. E aí você aprende, tá no vestiário com esses caras. E eu era um moleque, então, um exemplo, eu lembro que uma vez eu vi o Edu Dracena assim, ele tava ali naquele pré-jogo, se preparando mentalmente. E eu ficava muito nervoso antes de uma partida, mas muito, um excesso acima do normal. E aí eu cheguei no Edu Dracena e perguntei, ô Edu, você fica nervoso antes da partida e tal? Perguntei, na humildade. O Edu Dracena já tinha jogado já Cruzeiro, Santos, Rodado pra caramba. Fenerbahçe, seleção brasileira. Ele falou, claro, Everton, claro que eu fico. Pô, bate aquele frio na barriga. Só que aí começou o jogo, vai embora. Falei, beleza. Aí eu, tipo assim, você aprende, você fala, pô, você é do Dracena, com toda essa bagagem. Sabe que é normal, então. Fica Tá tudo nervoso, certo. então é normal, tá tudo certo. Então você aprende com os caras. Você vê a preparação. Tipo assim, pô, como é que o Neymar se prepara para um jogo? Você começa a olhar, observar. Então você vai aprendendo. E aí você leva como bagagem pra você. E o Neymar era mágico mesmo, cara? Como que era Era. você no dia a dia ali? A galera que tá de fora é normal querer estar vivendo aquilo, mas até quem tá vivendo todo dia aprende alguma coisa, né? Não tem jeito, né, É cara? porque ele é tão acima da média, e às vezes você olha alguns lances assim, que ele faz numa naturalidade, que você pensa assim, é fácil fazer isso. Mas quando você tenta fazer, pô, igual, antes da Copa teve um desafio do Hulk lá, que eles colocavam a bola a 30 metros de distância e Sim. soltavam, não sei se você viu Aham, isso. eu vi. Pô, os caras, Ele numa tranquilidade. ninguém conseguiu dominar, e você pega ali os melhores jogadores do futebol brasileiro. Verdade, é E verdade. ele na primeira ali dominou na tranquilidade, e é um dom natural dele, é um dom natural. E aí ele fazia tanta diferença que eu falo até no rachão. Tipo assim, quando ele tava na seleção, essas coisas, e ele não estava no time do rachão, pô, o time dele só tomava taca. Quando o homem tava, velho, você não ganhava. Era outra coisa. Era outra coisa, isso no rachão. Aí você leva pro jogo, então. Tanto nesse ano, com ele, nosso retrospecto era de G4. Sem ele, tava perto do Z4. Nossa, Era coisa absurda. era muito diferente, É né? muito diferente. Era dar a bola nele, tipo assim, deixa que ele E o resolve. Ganso tava na época também? O Ganso estava saindo. Ele tava, Quando eu cheguei, ele já estava tava saindo, ele saindo, estava né? no processo de transição, vindo de lesão, Aí você passou um indo pro tempo São treinando Paulo. com ele ainda. Pouca coisa. 1 ou 2 meses. Aí ele foi pro São Paulo. Teve uma época que Foi até eu 2010. particularmente, né? Tipo assim, era aquela guerra, né? Pô, É. Neymar ou Ganso, né? E muitas Isso. vezes quando você fala, pô, se fosse pra escolher um pro meu time, eu confesso que às vezes eu escolhi o Ganso, não tinha jeito. Não. Acredito que foi em 2010 Aquele essa período guerra. mágico deles Isso. ali foi uma dupla absurda, né, Foi, cara? foi. É porque você pega o Ganso, que ele tem, todo mundo sabe, ele tem um QI acima do normal. É verdade. Aí você coloca ele do lado do Neymar, que também tem um Uma QI acima do habilidade normal. absurda, né? Que o Ganso ele pensa e às vezes o atleta que tá do lado dele não consegue ter o raciocínio dele. É verdade. Aí você tem o Neymar que tem o raciocínio do mesmo nível, Nossa, aí já era. Aí sabe o que sair aí? aí caminhou. Aí E por que acabava. você acha que aquele foi o ano que aquele Santos mágico começou a dar uma decaída, digamos assim? O que mudou ali, que vinha de 2010, 2011, 2012 brilhando e começou a cair um pouco esse nível? Acredito que é o processo também de mudanças, né?
vai mudando os jogadores, aí você não consegue Repor, né? repor ali num nível. Um exemplo, em 2010 tinha um Danilo. Danilo é jogador de seleção. Para você colocar um lateral do nível de seleção, você vai ter que gastar alguns milhões. E aí, e querendo ou não, Danilo era um jogador de seleção, a nível de seleção que a gente vê hoje, e não era esses milhões. Era um Verdade. jogador barato. Aí você vende um jogador barato, mas para repor um jogador que é barato ali na posição, você vai ter que gastar muito. E aí o Santos não tem esse poder aquisitivo, então não conseguia colocar peças Foi à natural, né? Começar altura. a Aí cair. é natural, né? Aí você vai perdendo jogadores ali do nível de seleção e aí vai Não, caindo isso é verdade. até. E qual foi o jogo mais doído naquela época ali, né? Em Eu acredito que 2012? foi bem essa semifinal contra o Corinthians. E vinha muito forte, né? Acho que o Santos chegou Vinha, ali. na real, Corinthians desacreditado, né? Acho que tinha vindo de uma classificação em cima do Vasco, né? Que teve isso, aquele foi isso mesmo. milagre do Cássio. Então, pô. E o Vasco na época também era um time fortíssimo, né? O Vasco era um time Isso, o muito Vasco forte. era um Nossa, time. acho que tinha Éder Luiz jogando Era isso muito, mesmo. Felipe. Éder Era Luiz, incrível, inclusive, era joguei com incrível. o Éder Luiz depois. Chegou a jogar com ele? Joguei. Aquele Vasco era um time que incomodava muita gente. Aí o Corinthians passou ali num sufoco. E no início já se imaginava que o Santos ia vir com tudo, né, pra cima do Corinthians ali, né, cara? Eu lembro, teve uma entrevista do zagueiro do Corinthians, que eu não lembro agora o nome, ele falou que foi o jogo mais difícil da Libertadores Acho que o contra o Santos. Castan, se eu não me engano, não lembro quem que Acho que não foi. foi o Castan, não. Eu acho que foi. Chicão, não sei. Agora eu não lembro. Ele falou que foi o jogo mais difícil da Libertadores. Só que o Tite, ele armou um sistema que conseguiu anular o Neymar. E realmente era Vocês dentro isso. de campo perceberam isso? Eu percebi isso sem ouvir a entrevista do zagueiro. Que eu falei, caramba. Aí você vê o outro lado, né? E aí toda hora que o Neymar tentava fazer alguma coisinha, uma coisinha, tinha dois, três cercando. Mas o Tite armou pra essa arapuca. E o Santos era totalmente dependente do Neymar. E psicologicamente falando, porque se eu não me engano, o primeiro jogo o Santos perdeu em casa, né? Perdeu Com o de gol 1 a do 0, Sheik, né? do Sheik Que foi uma chapada, um golaço. E como que foi a saída de vocês psicológica mesmo para esse segundo jogo? Acreditava que ia Não, virar mesmo? acreditava. Tava... Eu sabia do nível técnico, foi pra ganhar. Aí eu acho que o segundo jogo foi 2-2 ou foi 1-1. Segundo jogo, Sim, sim. no Pacaembu. Acho que foi um gol do Danilo, né? Que Isso. Danilo fez um gol de cabeça, se eu não me engano, não me Não foi o recordo. Danilo, mas acho que foi o Bruno. Aliás, acho que ele cobrou a falta. Acho que o Danilo já tinha ido. O Já lateral, tinha, será? já. O gol foi. O Danilo já tinha ido. Não, digo o Danilo do Corinthians. Ah, Acho que tá. o gol do Corinthians foi o Danilo que fez, né, se eu não me engano, de cabeça, né? Que Agora eu não lembro o gol do tinha Corinthians. empatado o jogo, cara, mas foi um jogo. Então vocês foram acreditando mesmo que ia virar, Foi. ia buscar o resultado. Já foi pra vencer. Mas o Tite ele é muito acima da média. É porque a imprensa bate muito no. É que A exposição que a seleção traz não tem jeito, né, cara? Mas se você pegar o retrospecto do Tite, era de mais de 80%. Absurdo. É absurdo, né? Então, se você pegar os números é absurdo. A galera Tite. brinca, né? O Tite fez as eliminatórias parecer fácil, né? Foi. Tipo, acostumou tão mal o brasileiro que reclamava. É fácil ganhar da Venezuela, hoje não ganha. Então é complicado, Só né? que assim, eu sempre analisei o futebol, Samuel, muito. Tipo assim, nesse ponto de, tipo assim, cara, não é fácil. É porque o Tite é muito acima. E aí vamos lá. Você acredita que se eu acredito que a seleção vai. Eu acho preocupante. Pô, Eu acho o preocupante. sinal de alerta tá É um ali. sinal de alerta. Não tenho Por dúvida. quê? Até questão de. Fala uma repescagem. Porque hoje a seleção tá muito abaixo. Muito. Muito. E com o Diniz, você acha que vai dar essa volta por cima? Não sei. Por que eu te falo não sei? Futebol, às vezes as pessoas acham que futebol é brincadeira. Mas futebol, se você não souber para onde você está indo, como numa empresa, você não vai para lugar nenhum. E os dirigentes brasileiros, eles tratam o futebol apenas, né, com a emoção. É um lazer pra eles, né? Essa é a realidade. Um lazer, um hobby, ou então uns torcedores que estão ali
ali ditando as regras do time ou de uma nação, porque você pega ali, os caras colocaram o Ramon Menezes. Não é querendo criticar o Ramon, inclusive já trabalhei com o Ramon, mas qual foi o trabalho que o Ramon Menezes Consolidou fez, ele pra estar ali, né? consolidado, profissional? Tô falando a nível profissional. Nenhum. Aí você coloca uma instituição do tamanho do, né, A maior do a futebol, né? Em maior do tese, né? Tipo, futebol, em tese, do mundo, na mão de um treinador que não tem um lastro dentro do profissional. eu acho que a própria CBF conseguiu baixar a régua da seleção. A CBF sozinha, né? Tipo, A ó, CBF. qualquer um entra aqui. Antes existia aquele sonho que a gente Isso. falava, meu, quando se falasse de um treinador, só pensava em Guardiola, em sei lá quem, Então, porque de tão alto que era. Hoje em isso. dia, qualquer um pode ter. Aí você pega assim, colocaram o Ramon, mas por quê? Porque é amigo do presidente? Tá lá já, é mais Tá fácil lá? usar o que tá ali pra depois falar que vai trocar, Velho, sabe? velho, cuidado. A gente tá falando de uma instituição muito grande, né? E o próprio Diniz, ele não, enquanto essa situação não se definir, ele não vai ter a confiança de desempenhar um trabalho lá, porque, cara, é complicado, não tem como você pensar, cara, beleza, vou fazer um baita de um trabalho aqui, mas eu não sei se a próxima rodada eliminatória eu tô Mas aqui o ou não problema tô, do sabe? Diniz, vou te falar uma coisa. O problema do Diniz é porque. Aí você, beleza, vamos trazer o Diniz, que é um puta de um treinador, mas o trabalho dele é diferente. O trabalho dele Requer tempo. requer muito tempo. Mas não é pouco tempo, é muito tempo. Ele consegue tirar o melhor da seleção? Consegue se tiver tempo. E a seleção não tem tempo para Não treinar. tem. O maior período de tempo que a seleção tem para treinar é na Copa do Mundo, que geralmente é uns 20 dias. Que na hora, que é na Que hora 20 do embate dias. já, cara. Pô, E é muito pouco 20 é dias. loucura, Você não não tem consegue como. treinar um time em 20 Não dias. tem como. Então você pega. O que eu acredito que o Diniz deveria fazer? Ele precisa se reinventar para conseguir fazer o trabalho dele ser mais fácil de assimilar. É. Então ele precisa se reinventar nisso aí. Se ele quiser ser um treinador de seleção e perpetuar por muito tempo. Porque não dá você treinar 2 dias e ir para um jogo com um trabalho do Diniz que é totalmente diferente de Não tem tudo como, que o cara. atleta fez na vida. Não tem como, cara. É diferente. E era mais só que assim, porque eu falo, e o Diniz ele tem essa capacidade, porque o Diniz quando ele estava no Audax, ele não usava zagueiro. Só que era fácil no Audax. Ele chegava, folha abaixo de salário, tirava os zagueiros do elenco, jogava os volantes, e era assim mesmo. E jogava os volantes lá e já era. Perdeu, qual que é a responsabilidade? Ó, Não perdeu o tinha. time Só pequeno. que é o que os caras falavam, beleza, e todo mundo já sabia do potencial dele. Só que eu quero ver quando ele chegar no Corinthians. Como é que ele vai mandar o Gil embora? Mandar o fulano embora? Não Jogar tem no São como. Paulo, como No São foi. Paulo. Aí ele conseguiu, teve que se reinventar, usando os zagueiros que tem no elenco. Então ele reinventou o trabalho dele ali. E hoje agora ele precisa se reinventar de novo para conseguir colocar o método, a metodologia dele na cabeça dos caras em um período curto de tempo. Tem que ser isso. Aí beleza, aí vai estar o Diniz já com prazo de validade. Estão querendo trazer um Ancelotti. Puta de um treinador. Pô, show de bola, ganhou tudo. Só que não conhece o mercado brasileiro. Não conhece a cultura brasileira. O imediatismo brasileiro. Não conhece nada. E aí? Tem esse tempo? Será que vai dar certo? É muito difícil, cara. É difícil, só que É assim, muito tem difícil. que pensar. E é até aquilo que o pessoal sempre falava, ah, mas o Tite só leva tal jogador pra seleção. Mas, cara, acho que chega um momento que é exatamente isso que você falou. Você tem tão curto tempo de preparo que o cara ele acaba se sentindo obrigado a levar a galera que ele já conhece e confia. Que tipo, Então, meu, vai chegar aqui, o cara já sabe como eu quero que jogue. Então, aí você olhava, meu, mas o cara não tá jogando nada. Por que que ele tá indo nessa convocação? Mas é o cara que sabe o estilo do treinador. E o cara fica. Eu acompanho muito a imprensa internacional, tudo igual nesse um jogo recente. Antes do da Argentina, o pessoal comentando, cara, por que raios o Diniz
não levou um outro lateral. Aí pega o PP, que é um outro cara de uma outra posição, improvisa como lateral. Se eu não me engano, a semana toda ele treinou improvisado na direita, quando entrou na esquerda. Aí o cara fica assim, meu, pra que isso? Tipo, não tem outro lateral no futebol brasileiro? Então. Fica muito confuso. E isso que você falou é perfeito. O estilo de jogo do Diniz requer muito tempo e a seleção, a realidade é essa. Não tem como, cara. Não tem tempo. Então não é nada contra o Diniz, é questão de tempo. Pô, então beleza, eu preciso de alguém para fazer acontecer aqui, só que o trabalho e não tenha tempo. Então, cara, deixa eu ir para um treinador arroz com feijão. É mais prático, não vai ter jeito. Só que aí quando você contrata um arroz com feijão, aí fala, também é igual o Tite. O Tite faz arroz com feijão muito bem feito. Ganha de 1-0 só, ganha de 2-1. Pô, Aí você, tá bom, aí você leva o Dorival para o Flamengo, aí ganha o que precisa ganhar. Entendeu? Mas também com esse time, quem não ganharia? Aí traz uns... Aí traz o Vitor Pereira, que aí é bom. O português aí é bom. Ganhou o quê? O Vitor Pereira? Não ganhou nada, mas é português, então é bom. Mas era o mesmo time do Dorival. Aí você fala, mas não ganha de ninguém. Aí depois traz o Sampaoli, que era o cara. Que no Brasil também não ganhou nada, mas é o cara. E agora aí os caras começam... O Tite tá colocando a casa em ordem, né? Aí você pega o melhor treinador do Brasil, que é o Tite, disparado, colocou a casa com os mesmos jogadores. O Flamengo sempre teve problemas de tomar muitos gols, aí com os mesmos jogadores já não toma mais gols. E sem ninguém reparar, porque a atenção tava muito Botafogo, Palmeiras, tá aí brigando pelo título agora. Então, tá difícil, tá, mas veio pra brigar, né? Então, é Palmeiras e Flamengo. Às vezes é só fazer o básico, né, cara? Acho que falta um pouco disso, fazer né? o básico. Fazer o básico bem feito. Muito bem feito. E o atleta sabe disso. Você faz o básico bem feito e traz esse nível de competitividade para dentro do grupo. Perfeito. Já era. Perfeito. Já era. Você consegue resgatar os caras. Cara, é incrível. E como que você tá aí? Quais os planos para a próxima temporada? Além de todo esse trabalho incrível que você já vem fazendo, como que tá aí a sua programação para essa próxima temporada? Samuel, eu fiquei 2 anos, joguei muito pouco nos últimos 2 anos. Hoje eu tô com 34 anos, então você sabe que a idade já pesa, né? O mercado já olha, mas 2 anos sem jogar muito, tá com 34 anos, o mercado encara assim. Então não sei se... Aí o mercado já fica em dúvida. Estou voltando para Uberlândia. Legal. Estou voltando, vou jogar no Uberlândia agora, a primeira do Campeonato Mineiro, no meu intuito de abrir mercado. Voltar aí pro cenário. Bacana. Né? E aí pegar aí no segundo semestre uma Série B e aí em paralelo com isso fazer o meu trabalho. E divulgando o meu trabalho, treinando. Aí aquela coisa, enquanto o atleta tá assistindo um seriado, tô estudando, tô dando uma mentoria, tô fazendo o meu trabalho. Tá na concentração ali, tá numa viagem, vai ali, dando uma estudada. Tô na viagem, vou dando uma estudada. O que um empreendedor, um empresário faz. Que é o normal, né, pô? Que é o normal. Pô, tá ali no hotel, tranquilo, já jantou, tá chegando, pega ali, dá uma estudadinha, não custa, né? Que é o que o empresário, o empreendedor faz. O atleta não faz. Beleza, a gente sabe que é diferente também, que existe uma cobrança talvez, não sei, aí você sabe falar melhor, uma cobrança talvez psicológica maior em cima do atleta que, não sei. Que às vezes dá pra fazer, né? Dá pra, se você quiser se esforçar, dá pra isso focar um pouquinho, né? Mas você, independente de mercado, mais uns 2, 3 aninhos, como que você está se sentindo fisicamente? Eu nunca tive lesão séria. Então, eu sou um cara que sou magrinho, então não tenho problema com peso, não tenho problema com lesão. E como eu sempre fui muito magro, então eu sempre fui muito rápido e ágil, claro que você perde isso com o tempo, que é natural. Só que eu não perdi aquele ponto de tipo assim, agora tá lento. Zagueiro. Então, eu consegui manter isso. Perfeito. Então, eu consigo 2, 3 anos tranquilamente. Que bacana. O que vai ditar, o que vai fazer eu ir 2, 3 anos é a questão de o quanto eu estiver entregando. Agora o Uberlândia vai ser, eu vou colocar agora na teste, balança, um teste de quanto eu estiver entregando, que é aquilo que eu te falei. Eu não vou ficar apenas pelo sonho. Existe um mundo de oportunidades, né? Não é só futebol. Existe um mundo de oportunidades, eu não vou ficar só pelo sonho. E tem aquela máxima que o pessoal fala, né? Às vezes é melhor você parar por cima, né, cara? Tem gente que, é o que você mesmo comentou,
ele não sabe a hora de parar, começa a forçar, aí você vê grandes nomes, clubes grandes mesmo, que tá ali, pô, cada temporada que passa falhando mais, se queimando mais, a torcida pegando no pé, e às vezes você poderia parar lá em cima, na verdade o que fica é a lembrança de um cara que falhou muito no final de carreira. Tem que saber a hora de parar, é importante isso, né? É bom o atleta ele se preparar para isso, mas às vezes, o que que eu tenho aprendido, o que que eu tenho aprendido não, o que eu tenho visto, por que que o atleta não para? Dentro do futebol, nesse nível que nós estamos falando, e até no nível inferior, vou falar dos dois níveis. Do nível o, ali de um nível maior. Ele não para porque ele tá ganhando muita grana. Ele fala, cara, vou dar um exemplo. Fulano tá ganhando 500 conto por mês. Cara, quando é que eu vou ganhar esse dinheiro se Vou eu fazer um parar? corpo mole mesmo, tá tudo certo. Não, Mesmo não que é seja. corpo mole não, só. Mas é porque- melhor estar fazendo corpo mole ganhando 500, Não, né? mas não é corpo mole não. É que você olha mais natural, pela né? visão de torcedor. Você fala Sim, assim, pô, esse sim. cara não tá... Não é corpo mole não, é que às vezes o time não tá indo e ninguém presta. Vamos lá, Generalizam, né? Todo vamos mundo. lá, O generaliza. Corinthians tá passando por isso agora, pô. Ninguém presta mais no Ninguém Corinthians presta. porque a fase tá ruim. Aí chega. Pô, o Abel deu uma entrevista ontem, eu li essa entrevista ontem. Ele falou: 3 meses atrás meus jogadores estavam velhos e ninguém prestava. Exatamente. Aí hoje já são os melhores. Que time, pô. E que time vai ser campeão brasileiro? É o time mentalmente mais forte do mundo. Então, Torcida nunca vai estar satisfeita. Não. Nunca. Não existe é isso. por isso que quem comanda o futebol tem que saber pra onde tá indo. E não deixar ser levado pela Isso. torcida. Porque cara que quer fazer uma gestão sendo levado pela torcida tá perdido, Tá cara. perdido. Nunca vai agradar todo mundo. Não existe isso. Mas é porque também é difícil, né? A torcida é o patrimônio do clube maior. Então, às vezes, a torcida tá pedindo a cabeça do cara, o dirigente se vê. O Cruzeiro na tá passando obrigação. por isso, né? Porque o Ronaldo às vezes dá uma entrevista, pô, o foco agora é enxugar a conta, mas a torcida não, pô, vai cair, tem que ganhar. Tudo. É muito difícil esse equilíbrio, né, cara? É difícil. E a torcida não quer saber. Cara. E o dirigente sabe disso. Sabe, pô. Por isso que eles fazem contas e mais contas e, tipo assim, Tá nem aí, né? tô nem aí. Paciência. Quem paga. Daqui a pouco. Daqui 3 anos entra outra gestão aí e segura a bomba. Se vira. É verdade, cara. E é isso. Verdade. Aí, tipo assim, aí você pega um trabalho assim, igual do Ronaldo, que tá pensando na instituição, A longo a prazo. longo prazo. Cara, a torcida não quer nem saber de longo prazo. Hoje em dia, você vê o Ronaldo na rua, quer bater, quer xingar, bater. pô, que loucura, né? Aí você pega os atleticanos todos os anos cruzeirenses, os caras querem saber de não ser zoado. Cara, é muito, muito louco. E vamos fazer um bate-bola aqui agora, cara. Eu sempre gosto de fazer esse bate-papo com a galera. Na sua carreira, conhecer um pouquinho mais desse seu histórico. Fala aí, você ainda tá no mercado, isso é muito legal. Normalmente é o tipo de pergunta que eu faço Isso. quando eu recebo um ex-jogador. Sim. Mas tem alguma equipe que você talvez até hoje tenha falado, cara, queria ter jogado já na minha carreira, Sim. uma equipe que te chama atenção por algum motivo? O Corinthians, pela questão, quando eu era pequeno, eu era corintiano. Hoje, sinceramente, hoje eu Normal, vejo né? o futebol mais como profissional, neutro. Quando assisto uma partida, eu tô torcendo ali pelos companheiros, que às vezes que eu conheço em um time, no outro. Então, eu tô torcendo ali pro time que tá jogando melhor futebol, que tem uma melhor gestão. Às vezes eu vejo muito isso. Um exemplo, Fortaleza, que vem fazendo uma gestão assim diferenciada dos demais. Uma Pô, pena, né, que perdeu a final uma ali, né? pena. Todo Poxa, mundo. tem que ganhar, porque você traz referências boas. Porque no futebol, o que que acontece? Tem dirigentes, Samuel, que pensa assim, ó, vou atrasar o salário desses caras, porque aí eles vão correr. Tá louco. Aí, às vezes o time ganha um campeonato com salário atrasado. O dirigente acha que isso é o certo. Tanto que quando os caras vão cobrar nós, atletas, sabe o que eles falam? O salário de vocês está em dia. Como se fosse nossa, Como se fosse mais que futebol. É um algo, favor, né? Parece um favor, né? Mas no futebol é algo normal. Tipo assim, tanto que quando você vai para um time, você fala, cara, tá pagando? Porque o normal, às vezes, A galera se atrasar. pergunta ali, né? Pergunta pra algum colega, e aí, tá E aí, pagando o time bem, tá certinho? O time tá não é nem pagando bem, tá pagando. É tipo assim, porque independente do valor, o cara Tá fecha caindo, né? Tá caindo. Então, tipo assim, beleza, o cara foi por um valor baixo, mas ele sabe que vai receber. Mas isso aí não é parâmetro nada. E o Corinthians, então, é um time que você Era. gostaria de... Pela questão de quando eu era moleque, assim, sempre gostei do Corinthians. Tem algo que te chama Quando atenção? o Corinthians fazia
fazia gol, você assistia na Globo, assim, aí tinha aquele hino do Tinha Corinthians musiquinha, tocando. era muito legal aquela época, né? Tinha as musiquinhas, né, dos times, era muito Então, legal. isso, até hoje, tipo assim, foi algo que me marcou bastante. Então, sempre eu tive vontade de jogar no Corinthians. Legal, bacana. Sempre tive vontade. Tanto que quando eu ia jogar contra o Corinthians, pra mim era diferente. Era uma sensação assim, caraca, meu. Pô, essa Libertadores então, 2012, imagina, foi um misto, né? porque eu De saí, sentimento, né? foi, tipo, mas assim, na época eu tava vivendo um sonho. Claro. Vivi um sonho, porque eu tinha saído do Guarani há 6 meses atrás, morava Você debaixo da quase ganhou numa arquibancada. Libertadores, cara, tá louco. Morava debaixo da Ô, arquibancada. E aí, em 5, 6 meses, eu pô, fui lá pra Libertadores. Tá louco. E aí tava no banco contra o Corinthians, vivendo aquilo. Falei, caraca, meu, eu tô Uma num time- atmosfera absurda, né? atmosfera. Aí chegava ali pra treinar no CT e eu falei, caraca, tô no time do Pelé. Incrível, cara. Aí você viveu um sonho. Incrível, incrível. É isso mesmo. E, cara, vamos falar um pouquinho de jogadores aí também. Obviamente que eu já sei sua resposta, mas além do Neymar, qual o cara que mais te chamou a atenção no futebol, que você já jogou junto ou já jogou contra? Um cara diferente mesmo pra você. É que teve vários jogadores. Um cara que me chamou a atenção foi o Fred. O Fred? O Fred me chamou a atenção. O do Fluminense? O Fluminense. Na época, Difícil de marcar? muito, muito difícil. Goleador nato, cara, né? Goleador, muito forte, muito inteligente, tecnicamente também diferente. Então, eu enfrentei o Luan também quando estava ali na época de Rei da América, que ele também estava acima da média. O Grêmio Aí eu voando, joguei né? isso. Joguei com o Ganso. Aí eu joguei com alguns caras que fizeram história no futebol brasileiro, o caso do Borges, Borges, pô. né? Goleador também, absurdo, né? Goleador. E aí eu joguei com o Diego Souza. Se você pega a carreira do Diego Souza, ele jogou 20 anos só em time grande. Diferenciado, cara, né? Muito acima da média, muito. E se ele tivesse. É que o Diego. Cara, ele conseguiu ir para a seleção jogando pelo esporte. É verdade. O cara tem que jogar 2, 3 vezes mais É verdade. para ele aparecer para conseguir chegar na seleção jogando pelo esporte. Tem razão. Então, pra você ver o nível Que alcançou, né? que ele alcançou e como ele era diferente. Às vezes passa até despercebido, mas você começa a pegar a história do cara, Não, você vê que aí você fala, ah, cara, não foi à toa não. esse é diferenciado. Isso é diferente. Mas Então, o Fred, a nível de marcar mesmo, foi um dos mais difíceis que é que eu digo que eu joguei junto, né? Então, a nível de marcar, o cara que mais me marcou assim foi o Fred. O Fred. Foi o cara que mais. Eu lembro igual, ele tava no auge dele, era a camisa 9 da seleção, eu marcando ele, eu também tava muito bem. Vários times grandes assim atrás de mim. E aí, quando você tá também muito confiante, você quer jogar contra os melhores. Lógico. Eu falei, cara, beleza. Quer testar, né? Quero Vamos ver o nível que eu tô. Isso, eu quero me testar. Vou jogar hoje contra o 9 da seleção. E aí, jogando contra ele, e aí eu tentava antecipar ele. Ele dava o corpo. Não, mas a primeira estratégia pensei assim, quando ele for dominar, eu dou um tranco aqui, a bola bate, né, ele espirra. Uhum. Aí a bola vinha pra ele assim, limpa, aí eu dava o tranco nele assim, era como se eu estivesse batendo na parede. Batia e voltava. Forte mesmo. Muito forte, ele nem se mexia, dominava a bola limpa e distribuía Caraca. aqui. Ah, velho, eu vou dar um jeito aqui, vou antecipar esse cara. Aí você ia pra antecipar ele como muito forte, dava o corpo aqui em você passava e ele tirava. Tinha jeito. Deixa eu ficar só por trás aqui cercando. Tem que ser o time mesmo, né? Tem que ser o time armado pra segurar o cara, porque sozinho... Cara, deixa eu ficar aqui por trás aqui só cercando, eu não posso deixar ele girar e finalizar. E aí você tem que ir criando estratégias ali dentro do jogo. E é aquele jogo de xadrez. Tomou gol nesse jogo? Rapaz, aí tava 2-1 pra nós, né, o Sport. No último minuto, aos 47. Ele achou um. Putz, tem A bola jeito. vem dominada assim pra ele. Ele domina assim a bola no peito, no bico da grande área. E ele Caramba. chuta assim cruzado. De longe ainda, pô. Do ano. Ah, louco.
Tipo assim, mas Ele é muito diferenciado, né, cara? Ele era muito diferenciado. E você tem o Cano hoje também, que é um cara que vem seguindo o mesmo caminho, né? Dizem que é muito difícil você marcar aquele cara também. Eu cheguei a marcar ele. Chegou a jogar contra ele, né? Cheguei quando ele tava no Vasco. É muito difícil Era uma de marcar. baita de uma fase também que ele Isso. tava, né? É um cara goleador. E ele é um cara que ele chuta de qualquer lugar, né? Tipo, teve acho que a penúltima rodada, um lance morto, mas o cara pegou, chutou, desviou no outro e entrou. Tipo assim, ele chuta de qualquer lugar, cara. É incrível. E a confiança também, né? A confiança. Tá em dia, né? Tá em dia, tá em dia. É um cara muito diferente, né? Muito diferente. E você vê, ninguém queria ele, tá? Cara, eu acompanho a imprensa argentina, às vezes a própria torcida fala como que esse cara não vai pra seleção nunca, assim, tipo, meu, tem que dar uma chance, não é possível, cara. Ninguém queria ele. Nem os times menores aqui do Brasil queriam ele. Aí o Vasco apostou. Eu falo porque conversa de bastidores, já escutei falando assim. Ó, a gente tem esse centroavante, é o Vasco. Ah, tá bom, ninguém quer vir pra cá. Vamos ver se dá certo. Vem pra cá. Cara, arrebenta. Aí vai pro Fluminense e arrebenta também. E antes de ir pro Fluminense ele ficou um tempo meio aí sem ninguém fechar o cara, meu. Já tinha feito uma campanha muito boa no Vasco e mesmo assim bobearam. O Fluminense foi esperto, foi lá e aproveitou. Mas aí o Diniz pegou, né? Foi, verdade. O Diniz ele tem essa visão, né? Ele é diferente. Isso que é legal, né? Você saber buscar jogadores que se encaixam no seu estilo. Isso. Não é simplesmente vir em qualquer um, porque é bom. Não, vem aqui porque você vai se encaixar. Mas, e zagueiro, meu querido? Qual que é um cara que você admira, que você fala, meu, esse aqui é uma referência? Acredito que o Thiago Silva. Ele é um cara com 40 anos, jogando na Premier League. Em alto nível. Em alto nível. Se você pegar os caras que jogaram com o Thiago Silva, todos vão falar muito bem dele. Respeitam. Eu já vi entrevistas do Ibrahimovic falando que ele foi o melhor que ele já jogou junto. E atletas de altíssimo nível falando do Thiago Silva. Acredito que ele nunca teve o reconhecimento que ele deveria. Merecido, né? Se você for pra pensar, né? Mas ele nunca teve esse reconhecimento com a nação brasileira, com os torcedores brasileiros, né? Então, é um cara que é uma referência para você. É uma referência. E eu acredito para todos os zagueiros e do Brasil. Legal. Porque é um cara muito acima da média. Bacana, bacana. E treinador, qual que foi que você já teve que você fala, meu, esse aqui me marcou, foi um cara essencial pro meu crescimento enquanto a gente trabalhou junto? Foi o Muricy. Porque o Muricy é um cara que ele tem um comando assim na palma da mão, ele conhece o vestiário. E sem precisar falar. E os caras respeitavam ele e ele não era muito de falar, conversinha. Ele fala o que tem que falar, chegava lá, dava o treino. Direto e reto. Ele chegava lá, dava o treino, pegava a bolsinha dele, a necessaire, ia embora. E ele falava, se tiver conversando demais é porque as coisas não tá boa. Porque fala, futebol quando tem reunião atrás de reunião é porque fase tá ruim, tem que se reunir, tem que fazer isso, tem que se reunir. O negócio é treinar, jogar e ponto. Joga, vai descansar. Vai descansar. E ele tinha a gestão do grupo. E essa gestão do grupo é o que a nova geração, até pela bagagem, eles precisam aprender, Samuel. Por quê? Essa nova geração, eles estudaram muito. Muito. Eles estudaram tanto que às vezes eles não escutam um atleta que está dentro do campo. Ficou só na metodologia ali, mas a vivência mesmo, né? Isso. E aí ele tem a metodologia e coloca os pauzinhos pra cá, os bonequinhos pra lá, e aí fala, é isso. Só que o atleta fala, cara, não sei não. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Às vezes pode dar certo, só que se o atleta não estiver confiante, não vai. Não, pode fazer que vai. Só que o atleta, cara, não vai. A não ser que seja um Guardiola, né? Que já ganhou tudo. É diferenciado. Diferente. Acima da média. Mas às vezes o cara tá começando, aí fala, vai, não vai. Aí você pega um Dorival, pega um Muricy, esses caras mais macaco velho. Só vem aqui, jogador, faz isso, faz aquilo. Aí vai administrando aqui vestiário. Já era. É diferente, né? O time vai embora. Cara, e sem ter um trabalho excepcional. Só fazendo o básico. Que fera. Então o Muricy é um cara aí que somou muito aí no seu preparo, no seu crescimento, no seu momento de formação. Somou bastante. Cara, é incrível.
Everton, que papo legal, cara. Bacana, Que papo Samuel. legal, Prazer muito estar bacana. aqui. A hora voa, cara. A gente nem percebe, mas pra galera que tá te acompanhando aí, pra gente já ir caminhando pro nosso final. E quem tá acompanhando, às vezes quem tá chegando hoje no nosso podcast, quando a gente fala de ESG em jogo, um dos 3 pilares do ESG, que é ambiental, social e governança, eu acho que muito do que a gente falou hoje ele se encaixa em 2, né? O social, porque essa pauta da formação do atleta, e não só formação dentro de campo, mas formação de caráter, de pensamento, é uma pauta muito importante. A gente falou bastante sobre clubes também, sobre forma de gerir, isso está muito envolvido na governança, então são pautas muito ricas que eu tenho certeza que quem está assistindo, seja o jogador, seja um pai de um jogador, seja quem for, que tem alguma relação, um afeto pelo futebol, com certeza conhecer um pouco mais do lado do atleta, né, cara? Porque a gente pensa muito no lado do torcedor, às vezes do corneteiro, disso, daquilo outro, mas tem um lado do atleta. Não, a gente passa, a gente sofre, a gente tem sentimentos também, que muitas vezes as pessoas esquecem disso, né? Pô, o cara tá ali dentro e tem sentimentos também, né, cara? Porque, pô, xinga a mãe do cara, xinga o cara, não tá nem aí, vai na rede social, chama o cara de tudo quanto é coisa, mas tem sentimento também, né, meu velho? Às vezes os caras, quando a fase do time tá ruim, os caras vêm cobrar nós desse jeito. Cara, o rival tá me zoando na rua, cara. Não posso nem. Eu vou no mercado, os caras tá me zoando, meus amigos. Eu falo, meu amigo, você tá preocupado que o seu amigo tá te zoando? O nosso problema, nós estamos aqui, é o nosso prato de comida. É isso. É o nosso prato de comida. Se a gente não render aqui. O seu passatempo é meu prato de comida, né? O seu passatempo é meu prato de comida. Você tá preocupado porque o seu vizinho tá zoando com tua cara. Eu tô preocupado porque se eu não render aqui. Rua. É rua. E os caras acham que não. Os caras. A fase do time tá ruim. Cara, mas não é. Porque existe um monte de coisas que vai levar aquilo ali. É verdade. Um monte de coisas. N fatores. Não é só os 20 jogadores que estão ali treinando. É um monte de coisa. É verdade. Muita coisa. É muito. Eu falo até por mim mesmo. Quando eu vou num estádio e começo a assistir lá de cima, eu falo, cara, é fácil demais. Você tá ali. Critica, fala mal, pô. Você tá olhando tudo. Tá fazendo besteira. Como é que esse jogador errou esse lance? Você pensa. Mas, cara, agora eu tô entendendo o lado do torcedor. Tem um equilíbrio, né? Mas não é fácil, né? Entende. Mas tem que ter um sangue frio, eu imagino. Mas, Everton, cara, fala um pouquinho pra gente finalizar aí também. Hoje, onde a galera pode te acompanhar, onde pessoas que, seja quem for, gostaram do seu trabalho, querem ter uma mentoria contigo, querem se aproximar, fala um pouquinho onde eles podem te encontrar hoje. Samuel, vocês podem me encontrar no Instagram. Eu tenho 2 Instagram, o Everton Páscoa e também tem um Instagram que se chama Vencer Jogador. Não vencer de vencer mesmo, vem com M. Legal. Vencer Jogador, que ali é um público mais de jovens que estão começando, e o Everton Páscoa já falo já para pais, para atletas que estão começando, para atletas que já estão no final de carreira, ou estão ali no meio da carreira. Então tenho esses 2 perfis, Vencer Jogador e Everton Páscoa. Pode me chamar lá que eu vou estar à disposição para poder contribuir com a carreira de vocês. O Everton Páscoa também para você acompanhar o dia a dia, daqui a pouco tá de volta aí. É verdade. Campeonato estadual aí começando, rotina, você quer conhecer um pouquinho mais, com certeza tem conteúdos incríveis lá para você estar acompanhando. Então, segue o Everton lá, segue o projeto dele. E Everton, eu quero te agradecer. Foi um prazer imenso a gente receber aqui o papo. Obrigado. A gente for render aqui, cara, vai fácil, porque são pautas muito importantes. Mas quero te agradecer por compartilhar a sua experiência, compartilhar, ter sido tão realista, né? Porque, como a gente falou, muitas pessoas são orgulhosas, não têm essa coragem de falar sobre essas dificuldades. Então, obrigado. Pra gente foi um prazer enorme aqui em nome do nosso podcast te receber aqui. Obrigado, Samuel. É um prazer estar aqui com vocês. Quero conhecer o projeto, quero conhecer a empresa. Vou estar acompanhando. Cara, sou muito grato porque eu sei que vocês não trazem qualquer um para sentar aqui
nessa cadeira. E eu fico mesmo lisonjeado de ter recebido esse convite. Poxa, que bacana. E você que está acompanhando aí, não deixe de conhecer um pouco mais sobre o Instituto Global, conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Grupo Arnone, que realmente são os cabeças de todo esse projeto que a gente vem desenvolvendo. Então, e também aproveite, já se inscreva no nosso canal, que como vocês já estão acostumados, todas as semanas é um convidado super especial aqui. Beleza? Então até a próxima. Everton, obrigado. Sucesso nessa nova temporada. Obrigado, viu? Tamo junto. Valeu, pessoal. Pô, bacana